versículo de número 49. Mas esta multidão, olha o que eles estão falando em relação à multidão. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Eles estão amaldiçoando o povo porque o povo crê em quem? Em Jesus. Vocês que creem neste homem, nesse farsante, neste oportunista, vocês são malditos. Como é que os sacerdotes e os fariseus queriam ter o respeito do povo se eles ficavam amaldiçoando o povo, hein? O pastor que sobe no altar para amaldiçoar o povo, ele vai ter o respeito do povo? Sim ou não? Acho que não. O povo vai querer crucificar ele. É ou não é? Pastor que ao invés de subir no altar para abençoar o povo, para ensinar o povo a ser abençoado, sobe para amaldiçoar o povo. Então eles falavam que a multidão era maldita. Eles estão enfurecidos. Está percebendo que os fariseus estão preocupados se alguém dentre eles mesmos está crendo em Jesus. Aí no versículo 50, continua a leitura comigo. Está escrito: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes. Esse Nicodemos foi aquele homem que disse assim: Senhor, como pode um homem sendo já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus olhou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você sabia que naquele dia Nicodemos se converteu? Naquele dia ele passou a seguir a Jesus, passou a crer em Jesus. Então Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ou ter conhecimento do que faz? Você vê que Nicodemos, ele está se levantando para defender Jesus. Como é que a gente pode condenar um homem sem antes ouvir? Como é que vocês podem querer condenar uma pessoa sem saber o que ele faz? Você vê que Nicodemos está realmente transformado e acredita em Jesus. Agora, o problema dos outros fariseus é que eles são religiosos demais para confessar que creem em Jesus. Sabia que muitas vezes a pessoa não quer saber de vir para a igreja porque ela vive a vida toda seguindo uma religião que ela nem gosta. Ela vai, mas ela vai apenas para cumprir uma tradição ou um costume que é de família. Vai lá, mas nem gosta. Mas por causa da religiosidade, ela não abandona aquilo e ela nem segue Jesus. Ela não muda. Embora ela já tenha ouvido Jesus falar, embora quando ela ouviu Jesus falar, ela ficou maravilhada, ela não larga, mesmo assim ela não larga a religião, com medo do que as pessoas vão dizer. Sabe que tem gente dentro da igreja que fala assim: ah não, eu não vou me batizar, e se eu me batizar o meu namorado não vai mais querer saber de mim, se eu me batizar o que a minha família vai pensar, se eu começar a ir para a igreja o que os meus amigos vão dizer. Mas quem é que garante a tua salvação? Os teus amigos ou o Senhor Jesus? O problema é que infelizmente muitas pessoas não têm coragem de mudar. Você entrou aqui hoje porque Deus quer mudar a tua vida, mas você quer que Ele mude? Não. Hoje eu quero que você creia que Jesus está mudando a tua vida, porque Ele está te dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando esse rio de água viva começa a fluir de dentro de você, é porque o Senhor Jesus já está mudando a tua vida. Pode levantar a mão para Jesus, pode aplaudir de verdade ao Senhor Jesus. Eu preciso que a partir de agora você vai viver depressa em nome de Jesus Cristo, porque quando você bebe dessa água, as pessoas olham para você e elas sentem que a presença de Deus está na tua vida. Mas aqueles que não bebem da água, eles fazem de tudo para te impedir de beber. Você quer ver? Eles estão inconformados com o fato de os soldados e os guardas não terem conseguido trazer Jesus. Estão inconformados. Sabe aquela história
quando você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo, eles vão pensar mais ou menos assim. Vão olhar para os soldados, para os guardas e vão dizer: seus incompetentes, seus inúteis, vocês não fazem nada direito, vocês não conseguem prender um homem. Aí eles vão armar um outro plano. Dessa vez eles vão dispensar os guardas. Eles não querem mais contar com os soldados, porque os soldados pisaram feio na bola. E no versículo de número 2 do capítulo 8, estou em João capítulo 8, versículo 2: estes fariseus que não beberam desta água, curiosos, eles vão pessoalmente armar uma cilada para prender Jesus. Olha o que diz aqui, verso 2: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só, eles vão trazer essa mulher para Jesus, para tentar fazer com que Jesus se autocondenasse. Porque se Jesus falasse que deveria apedrejar a mulher, então eles iam dizer: você não pode ser o Cristo. Como é que o Cristo vai querer a morte de alguém? É ou não é? Eles iam dizer: não, você não pode ser o Cristo. É um farsante, é um enganador, é um oportunista. Se eles falassem, se Jesus dissesse: não apedrejem a mulher, tenha misericórdia dela, aí eles iam dizer: esse aí não é o Cristo. Porque se ele fosse o Cristo, ele iria obedecer à lei de Moisés. Então eles colocaram Jesus numa cilada. E eles acharam que desta vez eles iam ter um motivo, uma razão para prender Jesus. Só que aí, versículo 6 está escrito: isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como que insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando esses fariseus voltaram para o sinédrio, os membros do conselho, eles irão perguntar: e aí? Vocês apedrejaram Jesus? Vocês prenderam ele? Mataram ele? Sabe o que esses fariseus vão responder? Nós temos que confessar. Nós nunca vimos nenhum homem desta terra falar como este homem fala. Não tem como a gente acusar Jesus, não tem como a gente prender Jesus. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida nessa noite? Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. O diabo ele pode até querer acabar com a tua festa, mas nessa noite você está ouvindo a palavra de alguém que fala como nenhum homem neste mundo jamais falou. E enquanto esta palavra de Jesus, não é minha, é de Jesus, enquanto esta palavra está penetrando dentro de você, Deus está trabalhando na tua vida e Ele está te enchendo de alegria por dentro, para que todas as pessoas que olharem para você possam dizer verdadeiramente: não tem como tirar a alegria dele, não tem como tirar a alegria dela, porque de dentro dele estão fluindo rios de água viva. Fique de pé, por favor. Se coloque de pé. Deus, Ele tem um plano grandioso para estabelecer na tua vida. E eu vou te dizer, tem muita gente